Olá, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Cidadania SA. Hoje eu vou falar com uma convidada especialíssima, professora Cláudia Arezzo, professora de português, filosofia, sociologia e mais várias coisas que ela me falou e eu já esqueci porque eu estou ficando velho. Mas nós vamos falar sobre o que está acontecendo no ensino, no sistema de ensino, principalmente do estado de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas e o secretário de Educação de São Paulo, o Feder. Se você não sabe o que está acontecendo, fica aí, que eu já vou trazer a Cláudia. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito, e deixar o seu comentário aqui no vídeo. Seu comentário é muito, muito importante. Então, eu vou receber minha convidada. Professora, seja muito bem-vinda e muito, muito obrigado pela gentileza da senhora aceitar o meu convite para a gente bater um papo aqui. Imagina, Jaime, boa noite. Obrigada eu por você estar dando esse espaço nesse momento tão difícil para todos nós, professores, para todos nós que estamos na educação pública do estado de São Paulo, né? Porque realmente a nossa situação, ela está muito difícil, né? Eu falo que são 26 anos na rede e chegamos ao fundo do poço, infelizmente. Eu ia começar justamente por aí. Agora falei todas as matérias que a senhora leciona. Devo ter deixado algumas de fora, porque a senhora lecionou várias coisas. Essa é a minha primeira pergunta, professora Cláudia. Nunca. A gente sabe que educação dificilmente é a menina dos olhos dos governantes, especialmente dos estados. A gente teve o Alckmin, que adora a ETEC, né? ETEC é a menina dos olhos do Alckmin, mas nunca o ensino público no estado de São Paulo esteve tão precarizado e atacado como na gestão Tarcísio de Freitas. É isso mesmo? Sim, começou lá, né, com o Alckmin. Após veio João Dória com as privatizações, tentando implantar a privatização na rede, né? E depois tivemos agora, né, o Tarcísio de Freitas, que ele não escondeu em nenhum momento que também a bandeira dele é a privatização da rede, né? Ele trouxe o Renato Feder foi secretário da Educação no Paraná, na época que ele mandou jogar os cavalos em cima dos professores que estavam se manifestando no Paraná, eu estava lá, né, porque eu tinha o intuito de morar lá em Curitiba, e eu lembro o quanto os professores lutaram contra a implantação das plataformas, eles lutaram contra a privatização da rede, só que infelizmente eles não conseguiram, né. E aí quando o Tarcísio entrou e trouxe o Renato Feder, todo mundo já se preparou para o pior, exatamente por conta disso. Porque nós já sabíamos que ia vir plataformas, nós já sabíamos que ia vir a privatização, ia vir Instituto Lema, ia vir Bradesco, ia vir essas outras instituições privatistas, né, tentando lucrar com a educação pública do estado de São Paulo, né. E nós, hoje, dizemos que estamos reféns deste desgoverno, que eu não considero o Tarcísio de Freitas como um governo, e sim como um desgoverno do estado de São Paulo, porque ele está destruindo tudo que é público, né? E principalmente a educação, por quê? Porque é a educação que abre a mente, é a educação que faz o ser humano poder andar com as próprias pernas e construir seus sonhos, e ir em busca dos seus sonhos, né? Então, assim, quem é a maior ameaça para eles somos nós, professores, porque somos nós que conseguimos fazer com que os nossos alunos pensem de maneira crítica, de maneira transformadora, né? Que é isso que a gente quer. Então, eu estou há 26 anos na rede, eu já saí 3 vezes da área da educação, fui para outras áreas, né? Até porque eu também sou formada em Direito, né? Só que eu sempre ministrei em escola pública, porque eu falo para os meus alunos, eu sempre estudei em escola pública. E na época que eu estudava, também não era fácil, só que nós tínhamos o ensino, nós tínhamos a liberdade do professor entrar numa sala de aula e ele poder utilizar qualquer metodologia de trabalho para poder facilitar o conhecimento do aluno. E hoje não existe mais isso, porque a partir do momento que existem as plataformas, que existe a valorização do conteúdo, da quantidade, não da qualidade,
o meu aluno ele é metralhado em conteúdo, né? E ele não precisa demonstrar o conhecimento, ele só tem que fazer, é quantidade. Tanto que vem documentos para a gente assinar, e nesses documentos está específico lá, que tem que atingir a meta, tem que atingir a meta do BI, que é de acordo com a presença do aluno, de acordo com a quantidade de plataformas que esse aluno faz, as tarefas que esse aluno tem que fazer em casa. Então, desconsidera se esse aluno é de periferia, que ele não tem acesso à internet, que ele não tem um notebook. Então, isso é totalmente desconsiderado, né? Então, aí eu já falo que é a questão excludente, exclui os nossos alunos, né? Fora o que anda acontecendo nos últimos anos, que é o fechamento de salas, fechamento de períodos, né? A implantação das PEIs, que não são adequadas, né? Eu falo que deixar um aluno o dia inteiro dentro de uma escola sem infraestrutura, onde esse aluno só tem que ficar realizando plataformas e com atividades que não potencializa aí a sua criatividade, que não vai além da sua criação, infelizmente, também é frustrante, né? Então, eu falo que eu conheço muito bem a rede estadual, exatamente por quê? Porque eu posso ministrar aula do Fundamental 1 até o ensino médio, curso técnico, entendeu? E eu já passei por todas essas instituições, né? Então, eu sei analisar de fora, como eu também sei analisar de dentro para fora. E, infelizmente, nós chegamos, sim, ao fundo do poço, principalmente com essa avaliação 360, né? Que é uma avaliação que veio só para ser mais uma ferramenta de assédio moral dos diretores contra os professores. Então, professor, eu ia chegar nisso, mas vamos falar dessa avaliação 360. Quem é que avalia os professores? Como essa avaliação é feita? Porque eu li matérias, inclusive, de alunos estarem ameaçando os professores. Se você não me passar, ou se você não me der nota, eu vou te avaliar mal, e você não vai ter atribuição de aula no ano que vem. O que é isso? Não sabe, quem não está por dentro, o que é essa avaliação? É algo que, assim, até eu fui pega de surpresa, né, porque ano passado eu tive que pegar uma licença, eu sofri um acidente de trabalho, saindo da escola no dia 14 de outubro, na véspera do Dia dos Professores, foi meu presente, eu caí, quebrei o tornozelo, e fiquei 2 meses imobilizado com gesso e ainda não estou bem, né, que, assim, é uma outra situação que é um absurdo, porque até as licenças, as faltas de licença médica de acidente de trabalho, entra nesse farol. Então, o que é o farol? O farol é vermelho, amarelo e verde, né? Quem avalia é exatamente os gestores, professores e alunos, né? E aí, qual que é o maior problema disso tudo? O aluno, ele não tem nenhum gabarito pedagógico para poder avaliar pedagogicamente um professor. Então, o que acontece? Esse aluno, ele vai sim avaliar o professor de acordo com a simpatia, se ele acha aquele professor legal, né, se aquele professor é permissivo, e ele vai colocar ali aquela empatia que ele tem, a proximidade que ele tem com aquele professor, né? E ele desconsidera totalmente a questão pedagógica. E se ele, por exemplo, que nós vimos vídeos aí de alunos ameaçando mesmo os professores, você sempre me deu nota vermelha, ou então você me deu tal nota vermelha, agora é minha vez, agora vai ser eu que vou te ferrar, né? Então, infelizmente, eles deram nota vermelha sim para esses professores, né? Aí tem um outro problema, que é o quê? É gestor que fica só em alguns períodos e ele nem cruza com aquele professor dentro daquela escola, né? Até por conta do acúmulo. E aí ele dá nota para um professor que ele nunca assistiu uma aula daquele professor, que ele não sabe que conteúdo que o professor está ministrando, que ele não sabe a metodologia de trabalho daquele professor, e ele vai lá e dá uma nota para esse professor, né? E além de outras questões, como, por exemplo, vir um PCNP, que vem da diretoria de ensino, para assistir uma aula, e, por exemplo, eu sou uma professora de língua portuguesa, não é desmerecendo ninguém, mas eu tive uma PCNP de matemática assistindo uma aula minha de língua portuguesa, sabe? Então, assim, como que vai avaliar uma professora de língua portuguesa de acordo com aquilo que tem que ser ministrado em língua portuguesa, sendo uma professora de matemática, né?
E os colegas. Nenhum colega assiste minha aula, nenhum colega entra na minha sala para saber o que eu estou ministrando ou não, né? É diferente até da PEI, porque a PEI ainda, o modelo, ela abre um espaço para que os professores consigam desenvolver algum trabalho junto, né? Isso já é mais difícil numa escola regular, porque a gente muitas vezes, igual a escola que eu estou é a maior escola da América Latina, então não tem professor lá que você vai ver ele 2 vezes na semana e olhe lá. Então, não tem como você desenvolver um trabalho pedagógico junto com esse outro colega, entendeu? Mesmo ele sendo da mesma área que você. Então, é complicado um professor me avaliar sem saber o que eu estou ministrando dentro da sala de aula. E aí, eu Você falo que é cria uma quase ferramenta. um sistema punitivista, né, professor? Desculpa Isso. interromper a senhora, mas é um sistema punitivista que fica jogando um contra o outro. É aluno contra o professor, diretor contra o professor e professor contra o professor. Exatamente. É esse que é o maior problema. E abre brecha o quê? Para o assédio moral. Por quê? É aonde o diretor e toda a sua equipe vai sim assediar os professores, né? E aí chegamos no final do ano, que foi o fim, que foi o quê? Veio esse farol, professor efetivo, igual na minha escola foram exatamente 7 professores efetivos, desligados da sua escola que ele passou num concurso que ele escolheu para trabalhar, até tem professor que mora na rua da escola, e ele foi desligado exatamente por quê? Porque ele foi mal avaliado pelo diretor. E aí, pasmem, é um diretor designado. Então, uma diretora designada tem mais poder para tirar um professor efetivo concursado de dentro daquela escola, né? E temos um problema maior, que foi o quê? Veio uma outra resolução no final da semana passada, onde o professor categoria O, que foi mal avaliado, ele, além de ter sido, vamos dizer, expulso da escola, que é uma expulsão do professor, né? Você não serve mais para minha escola, então tchau. Esse professor, ele vai ficar 3 anos sem poder retornar para a rede estadual, ou seja, 3 anos desempregado. Então, assim, é o cúmulo que está acontecendo, sabe? E o desespero, né? Bom, eu participei da atribuição que foi da Norte 1, que eu faço parte, porque eu também sou conselheira da PUESP, né? E nessa atribuição, tinha professor lá que tem já 30 anos, ou até mais, que está faltando só 8 meses aí para se aposentar, e que teve que pegar aula em 3 escolas para conseguir completar a carga de 32 aulas. E os últimos 5 anos, o professor tem que ministrar com 32 aulas para que a sua aposentadoria saia com um salário razoavelmente, né, de acordo com aquelas 32 aulas, porque senão ele não vai receber a aposentadoria dele de acordo com as 32 aulas. E aí tinha professor lá que foi desligado porque pegou licença, né, licença médica. Eu sei que foi pedido também o meu desligamento, né, por conta das minhas 2 licenças, porque eu tive uma licença lá no mês de abril, onde eu fiquei com meu pai internado por 2 meses na UTI, e aí, infelizmente, em outubro aconteceu esse acidente de trabalho comigo. Então, assim, é punitivo, está punindo os professores, está demitindo, foi uma demissão em massa, né, e não tinha aula. Fora que, assim, esse professor que saiu de uma escola com vermelha, ele já foi barrado também lá na atribuição, porque teve diretor que não quis pegar professor que teve nota vermelha de outra escola. Então, o professor sabia que tinha aula naquela escola que é próxima da casa dele, mas não aparecia as aulas para ele. Por quê? Porque o diretor, ele não estava recebendo o professor que tinha ficado no vermelho, entendeu? Então, ela é punitiva, ela é excludente, ela é assediadora, ela fere a Constituição Federal, ela fere o Estatuto do Servidor Público, e nós estamos aí com esse engodo, né? Fora também não estão respeitando o acúmulo legal, professor que tem acúmulo, Estado e Prefeitura, não foi respeitado isso. Então, teve um professor mesmo na minha frente, ele é efetivo no Estado e na Prefeitura, professor de matemática. Ele teve que pegar aula à tarde, no horário que ele está na prefeitura. Ele deixou claro que ele não conseguiria estar no Estado, só que a supervisão deu 2 caminhos para ele.
no dia 2, que é hoje, ele tentar trocar essas aulas para projeto, ou ele exonerar. Foi isso. Ou então, professor, você exonere. Olha o absurdo, né? Professor de anos. Nós não estamos falando de professor que está começando carreira, a gente está falando de professor de mais de 30 anos dando aula na rede estadual de ensino de São Paulo, né? E fora que, assim, se o professor hoje pega projeto, ano que vem ele não pode pegar as 32 aulas. E já é uma barreira. Então já é Ou seja, mesmo é tudo para muito o bem professor. pensadinho, é tudo muito bem pensado para ferrar, desculpa a expressão, Sim, eu não vejo outra, eu vejo outras piores para falar, mas é tudo muito bem pensado para ferrar a educação pública de São Paulo, porque você ataca o sim. professor, porque assim, é o que a gente estava conversando antes da gente começar, né, professor? Todo o ataque da mudança da carga horária de história, tirando Uhum. matérias do currículo, como Essenciais. filosofia, sociologia, artes, todas as matérias que vão criar pessoas, crianças, adolescentes críticos e pensantes. E é tudo que o pessoal da extrema-direita, que a gente conhece, infelizmente a gente conhece muito bem, é tudo que eles não querem. Por isso sempre os ataques ao Paulo Freire, à educação, a Isso. professores. A gente teve casos de professora trans, acho que foi no Paraná mesmo, que ela foi atacada, foi afastada da escola. É sempre o mesmo modus operandi. É. Ataca, ataca, ensino, ataca professor, ataca a escola. O Tarcísio, na Vila Jardim Tiradentes, se eu não me engano, ele acabou com as aulas noturnas, não tem mais aula noturna. Então, a molecada que precisa É algo. trabalhar o dia inteiro para botar dinheiro em casa e quer estudar para se formar, não consegue estudar. Então, assim, é um ataque Isso. sistemático e muito bem coordenado para destruir o ensino público de qualidade em São Paulo. É basicamente isso, certo? Exato. Para você ter uma ideia, a minha escola, ela comporta até 30 salas de aula. O noturno, ele está somente com EJA. Hoje, eu questionei a diretora da escola, porque eu coloquei uma faixa, né, mandei mesmo fazer uma faixa pelo sindicato, passou carro de som para a gente abrir salas à noite, né, ela falou que não conseguiu, apesar de ter demanda para os primeiros anos, querendo estudar, então tem alunos sim, os alunos querem estudar, Sim. tá? Só que eles não querem que os alunos sejam matriculados. Então, o que acontece? Eu falei, não tem como colocar esses terceiros anos do ensino médio, ensino técnico à noite, porque aí vai sobrar as salas para podermos receber os alunos de Fundi 1, porque é uma escola que tem Fundi 1, né, e Fundi 2. Uhum. E aí ela falou assim, a diretoria não autoriza, né, e o intuito é exatamente este, é fechar todas as escolas de noturno, tá, que isso já está acontecendo, tivemos só ano passado mais de 100 salas de aula fechadas na Norte 1, tá, além de períodos fechados, a implantação de PEI, né, e, infelizmente, não podemos abrir o noturno, então eles querem, por exemplo, deixar alguma escola como escola polo, para receber o EJA, né, o CIEJA, que é a educação de ensino de jovens e adultos à distância. Então, você imagina uma pessoa de idade que não é alfabetizada, que não sabe nem dominar direito um celular, né, ou não tem também internet nem em suas casas, porque a minha escola fica em Perus. Então, é periferia, né, daqui da Zona Noroeste. Então, você imagina como que essa pessoa ela vai conseguir aprender Acompanhar mesmo, ser uma aula, como que ela vai alfabetizada por fazer o um curso? celular. Então, sabe, não tem lógica isso. É Só que eu impossível. falo, né, como Darcy Ribeiro dizia, o ataque à educação não é um acidente, é um projeto. É um E esse projeto, é projeto um está projeto. sendo muito bem executado. E essa Né? questão que a senhora está falando, da questão do ensino noturno, pega na população mais frágil, que é a molecada que precisa trabalhar para ajudar em casa, para botar um Sim, pão na mesa, e o único momento que sobra para estudar é à noite, os caras vão lá e tiram. Porque a gente sabe muito bem, professor, que a única maneira do pobre sair um pouco do buraco é estudando. Não à sim. toa eles tiram esse direito da população mais carente. É muito Exato. claro isso. Assim.
É não me assusta as deixar, pessoas não sabe por que enxergarem isso. eu fico mais triste? Exatamente porque não dá chance desse aluno elevar a sua vida, alcançar os seus sonhos. Porque todo mundo sabe que é através da educação, né? Eu me uso muito Exato. como exemplo para os meus alunos, porque eu sou filha de uma diarista e de um lavador de carro, né, um frentista, e, assim, foi a educação que fez com que eu elevasse o meu nível aqui na minha casa, na minha vida mesmo, na minha vida social, entendeu? Então, eu falo para eles, gente, eu sempre estudei em escola pública, eu consegui, então, se eu consigo, vocês também conseguem, né? Só que era diferente, era uma escola pública onde eu sabia que eu estava aprendendo, que tinha um conteúdo, que tinha criticidade, que tinham professores que tinham liberdade de cátedra, né, que está lá, prevista no artigo da Constituição Federal, que o professor, ele tem sim que obedecer a todas as diretrizes federais, né, do ensino, na questão de conteúdo, porém, a metodologia de trabalho é dele. Ele que vai saber se ele vai usar a plataforma, se ele não vai usar, quanto que ele vai usar, entendeu? Só que é uma coisa muito amarrada, porque, assim, quem são os donos dessas plataformas, né? Para você ter uma ideia, tem questionamento até dos valores dessas plataformas. Nós sabemos que, por exemplo, o Matific foi 7 milhões para a compra de uma plataforma só de matemática, entendeu? Quem são os Eu donos fiz da vídeo aqui, Positivo? professora. Desculpa, eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre essa questão da aquisição de plataformas. Eu fiz vídeo sobre a questão dele não estar repassando verba para as escolas desde junho de 24 para Exato, exato, manutenção do sim. local. Tem escola sem papel higiênico, tem escola com goteira, tem que não apresentam Tem condições de escola como a receber os minha, que o alunos. telhado caiu e está lá desabado, e os pombos que estão sobrevoando sem carteiras. A minha escola mesmo, no dia da prova dos professores, né, da prova nacional dos professores, ela saiu na mídia, os professores tiveram que refazer a prova porque não tinha carteira para os professores fazerem a prova, então os professores tiveram que fazer a prova no refeitório, fazer a prova na biblioteca, né? A escola que eu fui fazer a prova também, uma escola lá na Zona Sul, na região do Morumbi, eu estava com o pé quebrado, com gesso, com muleta. Quando eu cheguei lá, a escola não tinha acessibilidade. Eu tive que sair saltando 4 vãos de escada, 2 para entrar dentro da escola e 2 para descer, onde eu até cheguei a cair e assim, eu não poderia de jeito nenhum bater meu pé, porque poderia ser um caso de cirurgia, entendeu? Então, assim, por lei, todas as escolas têm que ter acessibilidade. Então, eu estou movendo ação porque eu penso exatamente nas crianças, nos jovens daquela região, que pode estar morando até na frente da escola, mas não pode estudar naquela escola, porque aquela escola não tem acessibilidade. Então, é um absurdo isso. Um absurdo, né? Um absurdo total, assim. Sim, sim. Então, assim, nós estamos sim com as escolas caindo literalmente sobre nossas cabeças, né? Por conta de não ter verba, não tem mais aquela manutenção de, nas férias, pintarem as escolas para quando os alunos retornassem agora, como retornaram hoje, tá a escola bonitinha, arrumadinha, entendeu? Não tem isso, não tem mais verba para as escolas, né? Sem contar a questão também da merenda, né? Temos escolas aí que nós recebemos denúncias que a merenda não é adequada, que não comporta para todos os alunos, falta merenda para os alunos. Então, assim, nós estamos realmente no fundo do poço, né? Eu falo para os professores que nós precisamos nos unir. E essa questão da merenda que a senhora falou é muito importante, que para muitos alunos o lugar de se alimentar é na escola, porque às vezes não tem comida em casa. A gente acha que que o mundo é a nossa bolha de privilegiado, que tem café da manhã, almoço, janta em casa, chá da tarde e tal. Eu vi quando eu morei no interior de São Paulo, crianças que iam para a escola para poder tomar um leite com café no café da manhã, porque não tinha em casa. Então, assim, as pessoas precisam entender a seriedade dessa questão do ensino público em São Paulo. Que é muito sério. E o problema maior é que não estão aprendendo, é um negócio maior. E o maior problema, eu falo que, assim, os pais, não é nem porque eles não querem, muitas vezes, mas nós temos aí pais que eles, no máximo, vão lá, fazem a matrícula dos seus filhos
e vão embora, entendeu? Fora que muito, igual eu tenho alunos mesmo, hoje mesmo eu conheci novos alunos, e que a maioria não tem mais a figura de pai e mãe, são criados por tios, por avós, sabe? E são outras realidades, né? Então é óbvio que esses parentes, esses familiares, eles não têm noção do que está acontecendo na rede estadual, eles não sabem que os seus filhos não estão indo para uma escola para aprender, né? Eles não estão tendo um ensino de qualidade, porque eu falo assim, tá lá na Constituição, no artigo 5º, todos têm direito à educação. Legal, mas eu acho que ficou faltando falar, todos têm direito a uma educação de qualidade, entendeu? Então é esse que está sendo o problema, porque eu falo assim, se é tão bom, se as plataformas são tão boas, por que não foi implantada nas escolas federais? Por que foram implantadas nas escolas particulares, né? Lá no Alphaville, Moema, nos Jardins? Por que será? Já que elas são tão boas, né? Então, assim, eu consigo fazer um questionamento com os meus alunos, por quê? Porque eu sigo realmente a liberdade de cátedra prevista na Constituição Federal, né? Só que eu sei que tem muitos colegas, principalmente agora, que 72% da rede é categoria O. O categoria O, gente, ele não discute com direção, ele só obedece, porque ele sabe que se ele discutir, ele vai ter o seu contrato reincidido, ele vai ser demitido, né? Entendeu? Exato. Pra vocês terem uma ideia, a categoria O só pode ter 2 faltas ao ano. Eu já recebi ligação de colegas minhas que estava com mais de 40 graus de febre dentro de uma escola, onde a diretora disse, se você for embora, você vai ter o seu contrato reincidido. Então, os professores estão trabalhando doentes, e isso ninguém está vendo. Então, assim, a maneira que ele está punindo também esses professores que estão pegando licença é exatamente por quê? É tirar o direito do professor poder ficar doente, porque tem professores que estão, sim, infelizmente, na ala de psiquiatria, né? Temos professores que, tem um estudo que foi até feito pela PUESP recentemente, que todos os dias, 2 professores no estado de São Paulo pegam uma licença de psiquiatria, né? Isso sem falar nas outras questões, e não é porque nós não gostamos de ministrar a aula, não gostamos dos nossos alunos, pelo contrário, eu acho que assim, o que nos mantém ainda na área são eles, é saber que é o nosso futuro. Então a gente luta ainda pelos nossos alunos exatamente por isso, porque eu falo para eles, é você que amanhã eu vou estar num hospital e pode vir me atender, como eu já tive aluno assim, né? Felizmente, eu tenho alunos que hoje são advogados, são médicos, são psicólogos, entendeu? Engenheiros, porque são 26 anos já na rede, né? E também já lecionei em colégio particular, em autarquia, entendeu? Então, eu falo assim, é muito bom quando a gente reencontra um ex-aluno que ele está bem, né? Que ele pôde fazer a escolha, porque não importa a profissão que o aluno escolhe, o que eu falo assim, o importante é ele ter esse direito de escolha, ele poder escolher, exato, né? Exato. Ele então, poder isso está sendo tirado dos nossos alunos. A partir do momento, por exemplo, que os nossos alunos, como aconteceu ano passado, do terceiro ensino médio, eu perguntar de sala em sala quem ia prestar o Enem, e a maioria dizer que não iria prestar porque não estava se sentindo preparado, com medo da prova, ali eu percebi que o Tarcísio venceu, ele matou sonhos, entendeu? Esse é o processo, a intenção dele é essa. Esse é o fim do processo que ele está realizando no ensino de São Paulo. Ele e o prefeito também, né? Porque sim, está indo na mesma linha. A gente não vai entrar nisso agora, né, professor? Sim. Mas a gente sabe também que o prefeito de São Paulo, o nosso querido Ricardo Nunes, o prefeito fantasma, também não está nem um pouco preocupado com a educação pública na cidade de São Paulo. Professora, tem alguma coisa mais que a senhora quer falar? Fique à vontade, fale para as pessoas que vão assistir esse vídeo. O que mais que a senhora quer? Fique à vontade. Eu gostaria de dizer exatamente que Ubuntu, né, que foi até um texto que nós lemos hoje para os nossos alunos, que é sobre todos chegarem juntos, né,
a união, ela é necessária. Então, assim, a gente só vai conseguir melhorar a educação pública, melhorar a nossa sociedade, né, e a vida dos nossos alunos e para os familiares dos seus filhos, né, é através da educação. E ela está sob ataque, né? Então, infelizmente, nós estamos, sim, sofrendo ataques há muitos anos já. Os nossos professores, a gente fala que somos sofredores da educação, exatamente porque é o governo que não nos valoriza, nunca valorizou, é a sociedade que muitas vezes interpreta mal, né, e coloca mesmo o professor, é vagabundo, é esquerdista, o professor, aí vem caindo naquelas fake news, né, de cartilha, da piroca, de não sei o que lá, e não sabe nem o que o professor está dando dentro da sala de aula, né, o que está acontecendo em sala de aula, né. Hoje eu falo que está sendo muito poder para quem não deveria ter, né, a gente não está conseguindo trabalhar, né, essas avaliações, infelizmente, para muitos professores, ela acaba sendo uma maneira de coação, então ela coage esse professor ele desenvolve aí várias síndromes, né, ele não consegue desenvolver um trabalho como ele deveria desenvolver, e automaticamente esse aluno também não tem uma boa aula, né. Ano passado, na escola, que hoje é a primeira escola que foi militarizada, né, ano passado não, ano retrasado, que é o Anilza Pioli, essa escola, eu ficava na sala de leitura, e eu recebia alunos direto com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, crise de depressão, por quê? Fechados das 7 às 5 da tarde dentro de uma escola, e é muito triste. E uma das cenas que não vai sair da minha mente foi uma aula que eu ministrei no 2º ano do ensino médio, onde os meus alunos ficaram 2 aulas em silêncio absoluto, atrás da tela de um notebook, como se fossem robôs. Aquilo foi a destruição para mim, porque eu nunca acreditei nesse tipo de educação, isso não é educação, não é uma educação libertária, não é uma educação questionadora, não é onde o aluno ele pode expressar o seu conhecimento, potencializar o seu pensamento, né? Ele pode expandir fazendo plataformas, sabe? Então, estão transformando os nossos alunos em robôs, não estão nem aí se esse aluno tem uma internet em casa ou não tem, se ele tem um tablet ou não tem, se ele tem um computador, um celular, ele é obrigado a fazer as tarefas em casa, e quando não tem, aí fazem aquele mutirão dentro da escola, sabe, para ficar fazendo as tarefas dentro da escola. Provas externas, que não avalia nada, então você chega para ministrar uma aula e você não consegue ministrar, porque, não, hoje é prova paulista, hoje é prova das SAEB, hoje é prova... Então, são várias provas que, no fim, não avalia nada, absurdo. Sabe? É só conteudista, é só para dizer que está tendo um ranking. Aí vem o BI, que o BI é uma plataforma também para ver o ranking da educação, né, da pública do estado de São Paulo. E aí você fala, tá, e aí? Aí se o aluno não sabe nada, né, o pai pergunta alguma coisa e o filho não consegue responder, o que essa professora está dando? Essa professora não dá nada para você? Tá um lixo, né? Ou quando o professor pede uma leitura um pouco mais, né, questionadora, vai lá o pai questionar o tipo de livro que está sendo adotado, sem saber nem que programa que está sendo, né? Que nem quando eu entrei nessa escola, eu tive um episódio que foi um casal na escola falar que o livro tinha que ser recolhido e queimado em praça pública. Então, aquilo lembrou muito Nossa, a que era do maravilha. Hitler. Voltamos à época da Inquisição, então. Voltamos à Isso. Inquisição, a Adolf Hitler, é isso? Que maravilha. Que Que tristeza, era na um livro verdade, sobre hein, minha professor? Que pele, né? tristeza. Exato. Então, assim, eu falo que chegamos a um ponto que nós estamos sofrendo muito, e não somos somente nós, sem vitimismo, tá? São os alunos, principalmente, que é por isso que eu me preocupo, porque, como eu disse, eu sempre estudei em escola pública, e eu permaneço em escola pública, por quê? Porque é onde eu vejo o meu trabalho, né? Então, eu falo assim, é onde eu quero mesmo potencializar com que esse aluno consiga ingressar numa universidade pública,
ou que ele consiga fazer um ensino técnico, porém, que ele consiga escolher a profissão dele, né? Que eu acho que é muito triste uma pessoa frustrada trabalhar em algo que não foi ela que escolheu, foi a profissão que escolheu. Ah, por quê? Porque ele não tinha gabarito, que é isso que o mercado vive falando, né? Falta pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. E por Só que que não está dão faltando? qualificação. Né? É Vai ficar isso. difícil, né? Então, a qualificação, ela deveria sim ser dada nas escolas, né? Ensino médio deveria ser para isso. A função da escola é essa. E só para ilustrar isso que a senhora estava falando, eu vi numa rede essa semana, um professor de português também, só para ele quis provocar discussão, achei que ele foi muito feliz. E ele falou que ele discute gêneros mesmo na aula dele. E a Uhum, gente sabe de que gêneros ele estava falando, gêneros literários, sim, outros gêneros. A senhora precisava ver o nível dos comentários. O senhor é um meu Deus. esquerdista, o senhor está defendendo o homossexualismo, a mamadeira de piroca, como é que é? Banheiro Gente, unissex. As pessoas nem sabem o que são os gêneros numa aula de português, entendeu? É com sim, esse tipo de gente que a gente está lidando. É tá muito triste, difícil. É muito está difícil. triste. Exatamente, porque chegamos a um ponto que a ignorância, ela está imperando, né? Ela, infelizmente, ela está comandando e está levando o discurso para um caminho que não tem nada a ver, né? Então, assim, o professor não A gente consegue dar uma aula de literatura porque se ele utilizar tal livro, determinada obra, determinado escritor, não, esse livro não, vamos queimar esse livro, né? O professor não consegue fazer uma roda de discussão interdisciplinar sobre temas que são exigidos nas escolas hoje, né? Que é sobre o racismo, xenofobia, sobre discussões mesmo que estão necessárias, direitos humanos, né? sim, Eu sim. falo assim, quem não Para quer você falar sobre formar direito humano não cidadão. é humano, né? É. Simples assim. Porque eles falam, lá vem Sabe esse qual é o povo dos problema? direitos humanos. E é o que É, então, gente? mas agora eles gostam de direitos humanos. Mas, assim, uma última coisa. Nós somos de uma época, professora, quando as pessoas tinham vergonha da burrice delas. Hoje a Isso. gente vive um momento que as pessoas têm orgulho da burrice. É Isso é uma coisa burro. Isso, assustadora. É assustador isso. exatamente. A ignorância está imperando, nós temos que ter paciência ainda, que eu falo assim, culpa mais minha paciência, da mesma maneira que eu me dei ao trabalho da minha vida inteira, eu acredito que as pessoas têm que ter o mínimo ali de curiosidade, de tentar esclarecer sobre determinado assunto para depois querer falar, né? Não somos papagaios, Exato. porque falar é fácil, mas eu falo assim, eu ensino os meus alunos a irem atrás de fonte, para não Estude, irem. né? Isso, Leia, vá atrás da isso. informação, não acredite em WhatsApp, não acredite em rede digital, procure, procure. Eu falo isso Exato, todo dia aqui no canal. Falo, quer exato. opinar sobre qualquer coisa, vá atrás, leia sobre. A senhora fez Exato. cada comentário que eu recebo aqui no canal, ela não está de chorar. Mas a senhora Não, deve saber, porque a senhora deve receber nas aulas também. Então, a gente sim, chora junto, e não é. basicamente. Nós sabemos que, assim, é um projeto, né? Esse projeto, ele tem, sim, o porquê, que é manter a elite na ponta, né? Eu sempre falei isso para os meus alunos. Sim. Não se iludem, né? Porque vocês estão na base. Eu costumo dizer para eles, nós somos periféricos, né? Principalmente se formos pessoas negras, e nós não somos aceitos, até mesmo, vocês têm um exemplo aí, o do Vinícius Júnior, né? Então eu Sim. falo, ele tem dinheiro, mas ele sofre racismo da mesma maneira, né? Então eu falo para eles, gente, nós temos que ter o quê? A instrução para a gente poder abrir portas, né? Sem ser É pela a única maneira. ignorância. É a única maneira. Exato, porque senão a gente que vai sempre estar perdendo. Então, nós vamos ser as presas fáceis, né? Nós vamos ser sempre os corpos caindo aí pelas calçadas e sendo descartáveis. Então, para que nós não sejamos essas pessoas, para que a gente possa concorrer de igual para igual, mesmo quando não é de igual para igual, né? Porque Nunca é de não igual para existe igual, né, professor? meritocracia em um país capitalista,
né? Nós temos que ter isso muito claro. Escravocrata como o nosso, né? Capitalista, Sim, escravocrata, sim, uma história de capitalista, escravidão até hoje, até hoje. Então não tem até meritocracia hoje, no Brasil. né? Exato. Nós temos aí, que nem hoje, eu tinha uma discussão com os meus alunos sobre isso, que a gente acabou caindo no assunto sobre o feminicídio, né? E a periferia é o local onde, infelizmente, se mata mais as mulheres, né? As mulheres e os LGBTs que ia mais. Exatamente por quê? Por conta da figura feminina mesmo, como sendo frágil, como sendo descartável, como sendo objeto, né? Somos Sendo objetos para muitos inferior, homens. Isso, o chocante é como se fosse inferior. Esse é o ponto. isso, exatamente. E aí teve um aluno que ele falou assim, mas depende, né? Depende, tem mulher que também provoca. Então eu falei assim, justifica, né? Justifica a morte dessa mulher. E aí eu comecei a fazer questionamentos e os outros alunos também. E aí tem pai que Professor, vai achar que isso não é assunto para ser discutido dentro de uma escola, né? então, mas Só que nós isso é assunto para estamos. ser. Isso tem que ser discutido. A gente vive num país, a senhora sabe, eu também. Coisa de 30, 40 anos atrás, um homem podia matar uma mulher em defesa da sua honra. A senhora lembra Isso. disso? Absurdo, que ficou até há poucos Olha esse anos absurdo. atrás na Constituição. Exatamente, Exato, exatamente. exato. Então, assim, hoje eu falo para os. Na nossa conversa, né, eu deixei claro para os nossos alunos que a escola é o local onde tudo que está acontecendo em torno da sociedade explode dentro da sala de aula. Então, se você está em uma sociedade violenta, a sua sala vai ser violenta. Se você está numa sociedade homofóbica, a sua sala vai ser homofóbica. Se você está numa sociedade racista, automaticamente também sua sala vai ser racista. E a Então, nós nossa temos que sociedade é nadar tudo isso contra aí, essa né? maré, né? A É a nossa sociedade é tudo função. isso que a senhora falou. Sim, sim. Então, assim, eu falo, como que começa? Aí teve um aluno que ele deu uma resposta muito boa, ele falou assim, professor, é através já dos nossos pais, a criação dentro de casa já tem que mudar. Por que o homem não pode fazer um serviço de casa, sendo que a minha irmã faz e a minha mãe faz? Então, aquilo, né, é muito bacana, porque ali demonstrou que ele teve uma educação, ele está tendo uma educação dentro de casa, que realmente, né, deixa igual nesse sentido aí, porque todos moram dentro daquela casa, então não existe o trabalho feminino, o trabalho masculino, né? Então é obrigação de todos ali cuidar da casa onde eles residem. E são práticas assim, né? A questão do respeito mútuo, né? A questão do bullying, que muita gente fala, sempre foi, sempre aconteceu, e eu tô aqui. Sim, você tá aqui hoje com vários problemas, e nunca foi fazer uma terapia, Tudo né? lascado. Exato, Exato. exato. Então, nós temos muitos aí da nossa idade que sim, deveria ter feito terapia desde lá de trás, e não fizeram, e por isso que hoje estão tendo atitudes que não deveria ter como um ser humano, né? Uma pessoa que valoriza o próximo e que tem respeito pelo próximo. Então, assim, hoje eu falo Então, para todos os professores, só para finalizar, que nós temos que nos unir, né? Nós estamos aí com um chamado essa semana para uma construção de greve para 2026, né? Então, nós precisamos sim ir para a rua para derrotar Tarcísio, que é esse forasteiro que chegou aqui, não sabia nem que bairro, que é Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte ou Zona Sul. Renato Feder, que não entende nada de educação, nunca foi um educador na vida, então piorou colocarem uma pessoa como essa para ser o secretário da Educação do Estado de São Paulo, a maior metrópole, né, que existe no nosso país. E temos que lutar, porque antes a gente lutava por termos direitos. Hoje nós estamos lutando para não ter a retirada dos nossos direitos. Então chegamos realmente no fundo do poço, entendeu? E é muito triste quando você tem a maioria dos professores que são categoria O, trabalhando sem direito de férias, trabalhando sem ter direito ao IANSP, que é o servidor público, trabalhando sem poder faltar, tendo que trabalhar doente, né? E nós também, agora, nós efetivos também, a gente não pode tirar a licença, que a gente perde as aulas, agora mesmo
eu tô com 30 dias concedidos de licença para fazer fisioterapia, e eu não vou poder apresentar o meu atestado, porque eu tive que pegar aulas de substituição, e se eu apresentar meu atestado de 30 dias, eu perco as aulas. Então, olha o absurdo, né? Então, a única saída é a luta, e essa luta não pode ser só dos professores, porque o maior interessado com a educação pública não pode ser os professores, tem que ser principalmente os pais e alunos. Então, a gente tem que se unir, sim, nessa luta, né? E aprender a votar, né, gente? Vamos ter aí consciência de classe, consciência de raça, porque enquanto a gente não entender que o rico jamais vai olhar pelo pobre, desculpa, a gente vai continuar aí sendo o frango da sadia, né? Votando nos nossos algozes que cortam o nosso pescoço e serve na mesa. Infelizmente é isso. Eu costumo dizer aqui no canal, a senhora estava falando do Tarcísio, que se a senhora soltar ele na Paulista, ele não sabe para que lado é a consolação e para que lado é o paraíso. Ele não sabe nada de São Paulo, e esse Feder sabe menos ainda, não sabe nem de São Paulo e nem da educação. O que a senhora falou, eu acho fundamental, a questão... os professores não estão lutando por direitos, eles estão lutando pela sobrevivência, e isso é muito triste, porque deveria ser uma das profissões mais bem avaliadas, pagas, a gente sabe como é, a gente sabe como deveria ser. Mas o ponto aqui, para quem está assistindo, você que está aí assistindo, é lutar junto dos professores para que isso mude. E, como eu digo toda semana aqui no canal, esse ano a gente vai ter a chance de fazer uma limpa na Câmara dos Deputados e no Senado. 2/3 do Senado serão trocados esse ano. Então, como a professora Cláudia disse, é muito importante você lembrar, se você é pobre, se você é preto, se você é mulher, se você é LGBTQIA+, não vá votar em quem te oprime. Não adianta você querer que o governo federal trabalhe para os mais necessitados se vocês colocam 70%, 80% do Congresso defendendo quem tem dinheiro. Eles não vão aprovar nada que seja benéfico para você, pobre, para você, preto, mulher, LGBTQIA+, e todas as outras minorias que não são minorias. Os pretos não são minorias no Brasil. As mulheres não são minoria no Brasil. São tratados como tal, mas não são. Então, o que a senhora disse, eu vou pegar o gancho, que para mim é muito importante. Esse ano, não vote direito esse ano, vote sempre. Não coloque lá pessoas que não vão te representar. Isso é muito importante. E é tão importante quanto isso é a presença da professora Cláudia. Professora, eu vou agradecer demais o tempo que a gente tinha combinado um tempo, já estamos quase a 1 hora aqui, e é um prazer ouvir a senhora falar. Eu sou fã de professores, porque eu acho que vocês é que podem mudar realmente, por isso que vocês são tão atacados. Porque é a educação que muda um país. Sim. E para você ela que está abre os horizontes, que faz a pessoa voar. Isso. Quando você for atacar um professor, pense, é ele que vai fazer o seu filho ter uma visão melhor do mundo. É ele que vai fazer o seu filho evoluir num mundo porcaria, para não falar outra coisa, como o nosso. Nosso mundo é dificílimo sem educação. Sim. Com educação já é difícil. Sem educação é impossível. Então, assim, eu vou agradecer quem assistiu, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito, enviar esse vídeo para mais pessoas, para que eles saibam o que está acontecendo na educação pública no estado de São Paulo, e para você deixar o seu comentário aqui. Se você é de outro estado, de outra cidade, me diga aí como é que está a situação aí na sua cidade, no seu estado. Professor, suas considerações finais, fique à vontade, um prazer ter a honra de receber a senhora aqui no canal. Ai, Jaime, eu que agradeço mesmo o espaço da escuta, né, porque eu falo que nós, professores, sermos ouvidos hoje está muito difícil, né, nós estamos tendo que gritar, literalmente, para podermos ser ouvidos, né, e o mais importante é que nem você disse, esse ano vamos sim ter eleições, né, o povo brasileiro precisa aprender que ele não está em uma monarquia, não é o presidente que manda no estado, que manda no município, né, e fica muito difícil aprovar projetos que valorize a educação, que valorize a saúde, que também está sob ataque, né, e valorize todas as instituições que são necessárias para o bem-estar do ser humano,
se ele ficar sozinho lá no Congresso, né? Porque ele manda um projeto, o Congresso vai lá e boicota, porque ele é baixo, o nosso Congresso é baixo, né? Ele faz chantagem emocional, joguinhos, né? Eu só vou aprovar isso, ô presidente, se você liberar não sei quantos milhões para nós, né? Exato, pensando sempre na indústria, pensando sempre, porque quem são os donos dessas indústrias, dessas empresas, né? Nós tivemos agora aí a agro, né, privatização da professor? O Sabesp. agro, Exato. Agora esqueça mesmo, do ó, agro. eu tive que comprar, que chegou aqui na minha casa, uma coisa que eu jamais achei que eu teria que comprar para colocar nas torneiras da minha casa, é isso aqui, ó, um mini filtro, porque a água tá chegando Porque a água tá marrom, podre. tá podre, É, entendeu? E estamos pagando caro pela água que está vindo da Sabesp, né? E a Sabesp foi privatizada pelo Tarcísio com a promessa de que iria melhorar, que iria diminuir o valor da conta, e cadê, né? Então a gente já paga caro na luz, já paga caro na água, ninguém fabrica água, né, que fique claro, né? É um bem que é comum para todos nós, exatamente. que deveria ser de É um graça, bem público, né? meu Deus do céu. É público, Sim, isso tinha que ser de graça para todo mundo. exato. Nós temos aí a privatização das linhas de trem, né, que também está um caos. Se chove em Tá um São Paulo, caos. então piorou, parou, a pessoa tem que descer e ir andando nos trilhos cheios de água. Então, assim, gente, quem é povo tem que pensar que quem é que anda de trem, quem anda de ônibus, que paga agora 130, né, numa condução para parecer que está fazendo turismo pela cidade, horas e horas, né? Somos o povo. Não, o Tarcísio, ele anda de helicóptero, gente. Ricardo Nunes, que eu falo que é Ricardo inútil, ele anda de helicóptero. Ele não anda de carro, não anda de ônibus, não anda de trem, de metrô. Então, assim, se a gente não começar a pensar em nós, tirarmos mesmo o preconceito, porque infelizmente é o preconceito que está nos levando para o buraco, a gente, a gente vai ficar cada vez mais lá submissos, né, a esses nossos algozes que estão aí só pelo poder e pelo dinheiro. E eu gostaria de falar o seguinte: todos políticos não são iguais, né? Eu já tive aquela época que eu falava assim, eu não voto porque todo mundo é igual, nenhum político Não é presta. não. Não, não é. Nós temos muitos que ainda estão, sim, lutando por nós, só que é uma minoria. E é uma minoria por quê? Porque o povo elege uma minoria, né? Então, não vá na onda do que o seu pastor mandar você votar, tá? Que eu falo que é o voto manada, né? Não vai na onda do que aquele influencer que fica soltando fake news aí nas redes, dizendo as lorotas, sem ter nenhuma punição, porque infelizmente mentir do nosso país ainda não é crime, né? Pesquisa. Se der o trabalho minimamente de puxar, eu falo, puxar a capivara mesmo daquele candidato e ver o que ele já fez pelo povo, o que ele poderá fazer. Porque eu falo assim, tem uma pergunta que o povo poderia sair dessa armadilha, que é, quando o cara fala, eu vou investir na educação, você não tem que sair acreditando, você tem que pensar como ele vai fazer isso, de que maneira ele vai investir na educação. E se ele trouxer ali caminhos viáveis que você percebe que, não, isso aqui dá certo, acho que vai dar certo, aí tudo bem, né? Agora, trazer um disco voador para dentro de uma sala de aula, a gente falar, isso daqui que vai dar certo, aí me desculpa, né, gente? Aí é querer mesmo Não vai dar. levar na cabeça, né? E permanecer no erro aí, infelizmente, não é só quem vota nessas pessoas que sofre. Nós, hoje, professores do Estado de São Paulo, estamos sofrendo porque a população de São Paulo não soube votar, né? Tanto no Estado quanto no município de São Paulo. Porque quando eles são os donos, o Federer é dono da Positivo, né? Então ele lucra vendendo aqueles computadores que, quem é que quer comprar Positivo hoje, né? Ele lucra quando ele fez essa venda aí para o Estado de São Paulo. Assim como as plataformas. Quem são os donos das plataformas? Se cada plataforma aí custou no mínimo 7 milhões. Então são questões que nós temos que ter e enfim, consciência. É a É uma consciência que a gente questão está de ir pedindo. atrás da informação, né, professor? Tipo assim, eu Sim, trago notícias aqui todo dia. O Tarcísio liberou milhões para prefeitos apoiarem
a privatização da Sabesp. A notícia tá sim, aí, cara. Aí eu sim. faço o vídeo, eu mostro a notícia, as pessoas, é mentira. Então, assim, precisa. A gente Tá precisa querendo parar de ser ser ingênuo barata que mesmo, né? Eu vota. falo, exato, eu A falo gente precisa assim, parar se de ser essa pessoa é barata que ingênua vota a no esse ponto, inseticida. é isso, Não, é isso. eu acho que é uma crença meio cega. O queridíssimo governador aí, o Perdido, ele visitou o presidiário na quinta, saiu lá da quinta. Não, eu sou candidato à reeleição. Qual o seu programa? É derrotar o PT. O cara não tem um programa de governo, não tem Não, nada. não, Vamos não. privatizar o que der e eu quero derrotar o PT. O projeto dele é É, esse. é, exato. Esse é o projeto. E foi construída essa imagem, né, que o Partido dos Trabalhadores é o partido dos ladrões, né? E aí eu falo, em O que é cima um de não absurdo. tem provas, né? Não tem nada. E enquanto do PL aí, a gente viu agora mesmo lá em Santa Catarina, quantos prefeitos foram presos agora, né? Por conta de desvios, né? 31. Exato, 31. Tudo 31. do PL. Tudo do Todos PL, que do eu falo que é o PL. Partido dos Ladrões, né? E lá sim, esse partido sim é o Partido dos Ladrões, né? E É, infelizmente nós estamos tendo aí pessoas que estão acreditando exatamente em cima do seu preconceito, tá? Eu falo preconceito. porque A palavra é essa mesmo. eu tenho conhecidos e eles vão em cima do seu preconceito. Então, o que é estimulado, eu falo que os iguais se igualam. Então, ninguém votou lá no presidiário porque não se simpatizou com ele. Em algo ele pensa igual, ele Sim, se sim. simpatiza. Entendeu? Então Sim, é por sim, isso sem que dúvida. eu falo para os meus alunos, nós temos que começar a quebrar essa corrente. Ninguém é perfeito, ninguém é igual, né? E quem é que tem o poder para julgar o próximo, né? A partir do momento que a outra pessoa não está fazendo mal nenhum para você diretamente, eu acredito que você não tem direito algum de julgar nenhuma escolha daquela pessoa, né? Então, assim, independente de qual seja a escolha, não é a tua vida. Então, cada um tem que cuidar realmente da sua própria vida, né? E a O escola, mundo ela seria é, bem sim, melhor se as pessoas libertadora. fizessem isso, viu, professor? Sim, O mundo sim. seria bem E é melhor. que nem eu falo assim, se nós conseguirmos, porque as pessoas falam, vocês ficam aí nessa linha do Paulo Freire, né, atacando Paulo Freire, sem nem saber quem foi Paulo Freire, um dos Nem maiores sabem o que é o Paulo alfabetizadores. Freire. Não, que eu falo assim, não foi ele que foi estudar em Harvard, é Harvard que estuda Paulo Freire. Olha a diferença, né? Então, assim, o cara sempre foi fenomenal, não é libertadora, assim, a educação de Paulo Freire, só que a gente não consegue implantar ela aqui, tá, gente? A gente nunca conseguiu implantar. Exatamente por quê? Porque nós sofremos ataques o tempo todo. Então, assim, a gente não consegue ter uma educação libertadora para os nossos alunos, para que ele pense de maneira crítica, transformadora, que ele construa o seu caminho, que ele construa aí toda a sua caminhada, né, para os seus sonhos. Então, é um ou outro aluno que Isso, consegue isso. isso nunca vai acontecer porque não é o plano deles. O plano deles é um povo cada vez mais burro, que é mais fácil de controlar e mais fácil de pagar barato. A gente sabe como funciona. A Erundina tentou ainda trazer o Paulo Freire como secretário de Educação em São Paulo, apanhou de tudo quanto é jeito, não conseguiu implantar, porque Foi, quem tem o dinheiro é quem tem os meios de comunicação, é quem manda na porcaria da mídia. E aí, se a exato. senhora teve o desprazer de assistir o Fantástico, eu não assisti, eu vi hoje nas redes, Não, não eles assisti. inocentaram os 4 meninos que mataram lá o Orelha. Ah, não tem Meu prova, não Deus. tem vídeo, são os coitados. Então, assim, a gente tá lascado. A única maneira é a gente lutar ao lado dos professores para ver se a gente salva um pouco da educação desse país, porque senão não vai. Não vai. Pensar é de graça. Eu aprendi aqui com a minha mãe, com os meus pais, o seguinte: nós somos pobres, nós não podemos deixar herança para vocês, o que a gente vai deixar para vocês é o conhecimento, porque ninguém vai roubar o conhecimento de vocês. É por isso que hoje eu e minha irmã somos sim formadas, né? Temos sim, igual minha irmã tem 2 graduações, eu já tenho 4 graduações, além de pós, além de mestrado, né? Eu falo assim, eu consegui entrar na USP, então não é impossível, né? Como
Falam, Não é filho de possível. pobre nunca vai conseguir ingressar numa USP. E eu entrei na USP numa época que era muito pior, não existia Enem, não existia SISU, não existia nada disso, né? Então, eu falo assim, hoje as ações afirmativas, né, as cotas são necessárias, sim, né, porque eu falo que enquanto a gente não tiver uma educação de base para que chegue lá no terceiro ano do ensino médio, igual o aluno que saiu lá do colégio particular, não tem como concorrer de igual para igual. E nunca vai ter mesmo, porque o filhinho de papai, ele só estuda, gente. Ele não é igual o filho do trabalhador que tem que trabalhar e que tem que estudar para conseguir entrar dentro de uma universidade, né? E ele só estuda em uma escola muito melhor. Porque ele não é que ele só Sim, estuda na mesma escola do filho do pobre. Não, não. Ele sim, só estuda em uma escola de um nível muito melhor. O exatamente. negócio é muito Com complicado. salas menores, porque eu ministrei num colégio particular, onde o máximo de alunos no colégio, na sala de aula, eram 15 alunos. O máximo, não Exatamente. ultrapassava. Então, eu tenho salas hoje que estão lá com 40, 45 alunos. Então, assim, se for para tirar dúvida desse aluno, como que eu vou tirar dúvida de uma sala inteira com uma aula de 45 minutos, né? Então, assim, assim, Não tira. 45, 50 minutos, é impossível, né? Então, assim, a É impossível. qualidade realmente cai, entendeu? Então, realmente, pode ter ser o É, mesmo conteúdo, mas a qualidade nunca vai ser a mesma. é outra, não é? Se a gente for ficar, a gente fica aqui até amanhã cedo para falar todos os É, problemas do professor de Brasil. Só português na fala pouco. educação do Brasil a gente não sai daqui. Professora, eu vou É, falar uma então, coisa para a senhora. O canal está sempre aberto, toda vez que a senhora precisar falar alguma coisa. Se tiver manifestação, manda para mim que eu coloco vai aqui e a gente ter, vai lutar vai sempre ter. ao lado Vou dos te mandar, professores. Jaime. Vai ter sim, e estamos convocando todos os professores. Eu vou agradecer demais a presença da professora Cláudia Arezzo, que a gente combinou um tempo, ficou quase uma hora falando com a gente aqui. Agradecer você que está assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrita ou inscrito. Deixe seu comentário aqui. Como está a educação aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, tá bom? E mande esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas saibam como está a situação da educação pública no estado de São Paulo. Um grande abraço e até o próximo.